A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027-1100. A partir de agora, Frente a Frente, um programa dos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Olá! Começa agora o programa Frente a Frente, um programa produzido pelos acadêmicos de jornalismo da Faculdade Maringá. Fazer plantão em delegacia, frequentar um instituto médico legal ou até mesmo presenciar a cena do crime está entre as atividades que fazem parte da rotina do repórter policial. E este será o tema do programa de hoje. E vamos conhecer o nosso convidado. A nossa equipe esteve hoje aqui no Conjunto Requião. O bairro está assustado, o bairro está com medo. Balanço geral que eu apresento aqui para toda a região de Maringá, região de Paranavaí, de Cianorte. Carismático, cativante e envolvente. Este é Ricardo de Jesus Souza, ou melhor, Salsicha. Comunicador há mais de 20 anos, começou a sua carreira por acaso, durante um assalto a banco. Ele era o único que estava à disposição e, como ninguém o conhecia, entrou pela porta da agência junto com os policiais e narrou tudo com exclusividade. Assim, a carreira escolheu ele por vocação. Foi técnico de som, repórter e hoje comanda 2 programas de bastante audiência na região. Quem está falando aqui é o Salsicha e hoje eu estou aqui para falar só de coisa boa. Os novos dados de audiência saíram e consolidaram que a gente já sabia. Eu já sabia também. Só nós estamos subindo, crescendo, decolando e vocês estão indo junto com a gente. Bom, Salsicha, muito obrigado primeiramente por ter aceitado o nosso convite para estar fazendo essa entrevista. Nós estamos felizes, nós alunos e acadêmicos da Faculdade de Maringá, em recebê-lo aqui no estúdio. Que bom, e quero agradecer também a todos pelo carinho que me receberam aqui na Faculdade de Maringá, com certeza, desde o portão o pessoal lá, ô Salsicha, você está aqui na faculdade. Vim aqui e estou à disposição de vocês para o que vocês quiserem saber. Eu tenho simplesmente 26 anos de profissão, e a maioria desses anos aí é na rua, cobrindo o setor policial, que eu acho que, em se falando de reportagem, é a área mais difícil de fazer cobertura no dia a dia com o jornalismo. Bom, então para começar esse nosso bate-papo, né, acho que o pessoal de casa também tem interesse de saber como que você começou a sua carreira na comunicação, Salsicha? Na verdade, eu comecei do zero mesmo. Eu sou de Jandaia do Sul, bem pertinho aqui de Maringá, e eu trabalhei em farmácia, comecei a trabalhar com 9 anos de idade no posto de gasolina com meu pai. Naquela época não tinha negócio de, não pode trabalhar por causa de idade. Não, eu comecei a trabalhar cedo, com 9 anos. A minha mãe dava o dinheiro para o gerente do posto e o gerente do posto me pagava no final do mês. E aí eu comecei a se envolver com aparelhagem de som. Eu trabalhava com som. E aí numa época a gente começou a fazer, o meu patrão, que hoje ele mora em Sarandi, o Maurinho, ele começou a fazer uma campanha política. Pinga Fogo contratou ele para fazer uma campanha política de deputado federal e deputado estadual e a gente rodou todo o Vale do Ivaí. E aí acabou a campanha, eu estava desempregado, os candidatos que a gente apoiou estavam eleitos, e aí o Pinga Fogo me chamou, falou, eu comprei uma rádio em Apucarana, só que eu tô indo lá para conhecer a rádio, que ele tinha comprado a emissora, mas não tinha ido lá nem para conhecer o prédio. E ele falou assim, você não quer ir junto comigo amanhã? Eu falei, vou. Ele falou, 5 horas da manhã na porta da minha casa. E a minha família mora em Jandaia, é 1h15 da casa do Pinga Fogo. 5h30 eu estava lá, esperando ele para sair, a gente foi lá para Apucarana, e aí eu comecei naquele momento a conhecer um pouco do rádio. Na verdade, antes da rádio entrar no ar, a gente trabalhou de pedreiro na rádio, derrubando parede, fazendo o estúdio, montando tudo certinho, e depois a gente colocou a emissora no ar. E dali eu era o office boy da emissora. Comecei como office boy, ia fazer o trabalho dos correios, de banco, tal, e aí no final de semana eu pedi uma oportunidade para o Pinga Fogo para me trabalhar de sonoplasta. Rádio AM é diferente de FM, tem o sonoplasta e do outro lado do vidro tem o apresentador. E eu comecei a fazer sonoplastia na emissora. E aí depois foi passando, ganhei um pouco de confiança dele, e aí depois eu pedi para ele para me falar a hora, porque no domingo eu ficava o domingo inteiro na emissora quase. E aí eu pegava e falava a hora, agora 11h30, vamos ouvir mais uma música, entendeu? E aí foi indo e daí começou a minha carreira no rádio. E depois de Apucarana,
aqui em Maringá que eu virei repórter mesmo de uma situação inusitada, assim, que eu virei repórter e tive a oportunidade de começar no rádio fazendo reportagem. Bacana, legal. E então, devido a toda essa experiência que você teve, né, nessa trajetória durante todos esses anos, para você, na sua opinião, o que é o jornalismo policial? Olha, o jornalismo policial é o que eu falei, é o mais difícil de se fazer. Porque, primeiro, você quando vai fazer uma pauta em se falando de uma área de saúde, você vai ter todos os dados ali para você montar a sua matéria e fazer a sua reportagem. No setor policial, não. O repórter policial ele tem que ser fução, igual eu era fução. É fução mesmo. É você chegar na delegacia, ir atrás e descobrir a bronca que está lá. Porque, na verdade, os delegados eles não têm intenção de passar todos os casos para a imprensa. Tem alguns casos que eles passam de repercussão, mas tem muitos casos que chega um boletim de ocorrência lá, que para a polícia pode ser um boletim simples, mas para a gente que é repórter, é uma baita de uma informação, uma baita de uma notícia. Então você tem que ser fução na delegacia, ter muitos informantes. Isso é importante porque, por exemplo, se a polícia for fazer uma operação amanhã às 6 horas da manhã, se você não tiver informante, você não vai ficar sabendo. Aí a concorrência vai saber e aí você ficou para trás, entendeu? Porque 6 horas da manhã a polícia está saindo atrás dos bandidos para cumprir o mandado de busca e apreensão ou os mandados de prisão. Então você tem que ter muita informação, você tem que ter o respeito ali na hora de você pegar a notícia, com o contato ali, porque se você queimar a sua fonte, você maltratar uma pessoa, nunca mais ela vai passar notícia para você. Então eu acho que a parte mais difícil mesmo é a parte de ser repórter policial. E com certeza também respeitar as pessoas que você vai entrevistar, por exemplo, o delegado, o advogado e o próprio bandido. O bandido, na hora de ser entrevistado, se você falar mentira dele, ele fica bravo com você. Você falou a verdade para ele, você pode chamar ele de vagabundo, de tudo quanto é nome, ele não vai ficar bravo de você, porque você está contando a verdade. Agora, se você colocar na tua reportagem alguma coisa que ele não fez, aí ele vai ficar bravo com você. Então, até no momento de você fazer uma reportagem, você tem que saber também que você vai mostrar a realidade, a verdade, porque a gente tem as informações que a polícia passa, mas tem muitas coisas também que é o repórter que descobre, é o repórter que ajuda. Muitas vezes aqui na delegacia de Maringá, eu juntamente com o jornalista Roberto Silva, nós conseguimos esclarecer crimes. Isso, crimes que a polícia não conseguiu, nós conseguimos esclarecer. É fazendo uma entrevista, conversando com o suspeito, e aí para a gente eles se abriram e para a polícia eles não se abriram, entendeu? Então são muitos casos, inclusive posso citar vários aqui e com certeza a reportagem policial, quem gosta de jornalismo assim, com sangue na veia, com certeza é emocionante mesmo. E o dia a dia, você não sabe o que você vai fazer. Você vai sair da televisão ou da emissora de rádio e você não sabe qual é a notícia que você vai fazer. Você está indo para a delegacia para cobrir o plantão, dá um assassinato, você vai para o local, dá um latrocínio, uma pessoa foi morta num momento num roubo, tem um crime de sequestro, uma pessoa está mantida como refém. Você não sabe a notícia que você vai fazer. É coisa da hora e é coisa que acontece que você tem que correr atrás. Para você, qual que foi o fator, o elemento que resultou nessa grande audiência que você tem nos seus 2 programas? Qual que foi esse ingrediente, digamos assim, Sal? Eu acho que o que me ajudou muito foi o meu ex-patrão Pinga Fogo, que acreditou em mim, na verdade, né? Ele era uma pessoa que Maringá todo gostava, a maior audiência da cidade. E se ele não tivesse dado oportunidade para mim, eu não estaria. Eu simplesmente era um técnico de som de uma emissora de rádio e continuaria lá soltando música, soltando vinheta e passando do outro lado do vidro ali o que eu sabia fazer. Então acho que o mais importante foi o respeito que o Pinga Fogo teve por mim e me dar essa oportunidade. E depois que ele me deu essa primeira oportunidade, ele foi me ajudando, porque eu não sou formado numa faculdade, mas eu sou formado na faculdade da vida, que o Pinga Fogo me ensinou muito mesmo. Então, é os detalhes que você vai acompanhando no dia a dia, como é que é a maneira de agir, como é que você vai fazer uma reportagem, como é que você monta um texto. Hoje na faculdade você sabe lá que você tem que fazer um off, que você tem que fazer uma passagem, você tem que dar um gancho para você colocar uma entrevista que você fez, você tem que cortar aquela entrevista que você fez com uma pessoa, por exemplo, de 15 minutos, você vai usar só 2, 3 minutos, ou mesmo 10 segundos da entrevista da pessoa. Então você tem que aprender tudo, e eu aprendi tudo isso
do zero, do nada, é no dia a dia, é ralando mesmo, fazendo uma reportagem aqui, fazendo outra ali, aí numa que eu errava aqui, vinha o puxão de orelha, falou, ó, Salsicha, não é assim, a próxima vez eu não ia errar mais daquela maneira, entendeu? Então acho que isso foi que me ajudou e ajudou e muito. Então, contextualizando essa frase, você acha que foi o seu chefe no passado, né, o pinga-fogo, você está na televisão por causa dele? Foi, senão eu não estaria. Primeiro ele me deu a oportunidade do rádio. A reportagem da televisão foi depois que o Marçal Siqueira saiu de repórter do programa dele, e aí ele falou assim, e você não quer ser repórter de televisão não? Botar essa cara feia na TV? Falei, se você me der a oportunidade, eu vou. E aí eu comecei a fazer reportagem do nada, mas pra você ter uma ideia, a primeira reportagem que eu fiz para a televisão, eu fiz de uma apreensão de pés de maconha ali em Paissandu. Cheguei na delegacia, aí o câmera falou assim, vai? Falei, vai para onde, meu rei? Ele falou, faz a reportagem. Falei, e aí, me ajuda. Aí eu simplesmente fiquei do lado de um pé de maconha, o pé de maconha era maior que eu. Falei, ó, a polícia aqui de Paissandu apreendeu os pés de maconha e é grande, e não sei o que lá. E aí foi o primeiro passo, mas se eu não tivesse colocado a cara para fazer, hoje eu não sei se eu estaria na televisão. Então tudo é oportunidade na vida. Só que a oportunidade, como se fala, né? Passa uma vez a cada 10, 15, 20, 30 anos. E a oportunidade que surgiu para mim foi que eu abracei, mas tudo que você faz com amor, com carinho, assim, com vontade, dá certo. Isso é o mais importante. Bacana. E como você avalia os programas de jornalismo policial exibidos atualmente na televisão brasileira? Eu falo pela região de Maringá aqui, porque tem muitos programas no Brasil inteiro, mas vamos falar pela região de Maringá. Eu sou da época que eu assisti o seu Antônio Ismael, no canal 10 aqui da RTV, que ele ficava com os Fiat 147 na porta do Corpo de Bombeiros, saía a viatura do bombeiro e eles saíam atrás para trazer informação. E aí ele fazia um sorteio, dava um pacote de refrigerante, não sei o quê, a audiência, e o povo queria saber as notícias policiais que aconteciam na cidade. Teve muita audiência, o Porta Aberta. E o nosso programa também, da televisão, teve muita audiência porque a gente trazia as notícias da cidade. O povo hoje que está em casa assistindo televisão, o povo quer ver a notícia da sua terra. Por exemplo, se no bairro dele algum vizinho aprontou, se foi preso alguém, se teve algum crime na cidade, entendeu? Então, a notícia do setor policial, aqui na nossa região, é tratado com muito respeito. Você não vê nenhum malandro assim se falando da profissão que vai entrar para querer falar assim, não, a partir de hoje eu sou repórter, e aí vai pelo menos pegar a nossa classe, que é uma classe bastante unida hoje, e vai jogar no lixo, entendeu? Então todo mundo que faz a reportagem, que corre atrás, hoje em dia os Facebook muitas pessoas hoje com o celular conseguem fazer notícia, mas todos têm o respeito. Porque ele sabe que se ele colocar alguma coisa de errado, a pessoa que está na página dele vai criticar ele. Se você fizer alguma coisa de errada na televisão, alguém vai te criticar. Então acho que, em cima de tudo, é o respeito por quem está do outro lado. Ou no rádio, ou na televisão, ou no Facebook, em qualquer lugar. O respeito acima de tudo. Assim como em todos os programas tem que ter, né, esse cuidado, digamos assim, né, nas imagens que mostra, na fonte que você está pegando para poder dar essa notícia, né? Uma notícia bacana, uma notícia que realmente leva a todos os fatos. O respeito à ética no jornalismo policial é mais complicado? O que você acha? Depende de quem for fazer a reportagem. Nós temos o respeito e a ética nas nossas reportagens. Por quê? Porque no meu programa que eu apresento lá na RIC TV, no Balanço Geral e no Cidade Alerta, tem muitas crianças que gostam de mim, entendeu? Crianças adoram o meu programa. É um programa diferente que as crianças gostam. Então eu não posso colocar uma imagem de uma imagem forte, porque eu sei que do outro lado tem uma criança assistindo. E eu tenho certeza que pai nenhum gostaria de ver o filho assistindo uma pessoa morta, te mostrar lá os buracos da bala, entendeu? Por exemplo, houve um crime, um assassinato, lá uma pessoa foi executada. Está lá o corpo estendido no chão. Você pode fazer a reportagem, contar todo o fato, mas não precisa mostrar. Tem gente que é diferente, tem gente que já quer mostrar para impressionar, fala, ó, aqui está o corpo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, ó, foi um tanto de tiros. Não, da maneira ética você consegue dar uma informação com responsabilidade e você não precisa mostrar o corpo. O corpo naquele momento não é importante, o mais importante é a notícia, o fato, entendeu? E aí dessa maneira você conquista o telespectador, a pessoa que está assistindo. Muito bem, vamos agora para um rápido intervalo comercial e já voltamos com o programa Frente a Frente.
Estamos apresentando Frente a Frente. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Frente a Frente. E já voltamos com o Frente a Frente. O programa de hoje conta com a presença do apresentador Ricardo Souza, conhecido como Salsicha. E para continuar essa conversa sobre o jornalismo policial, vamos entrar em uma questão muito polêmica, viu, Salsicha? Diga lá. Para você, o que vale mais na hora de lançar uma matéria? O Ibope, deixando um tom de sensacionalismo, ou lançar apenas os fatos sem interferência na opinião pública, tendo em vista que muitos podem se apoiar conforme o seu posicionamento, ou seja, o posicionamento do apresentador ou repórter. Qual que é a sua opinião de acordo com essa pergunta? Na verdade, assim, toda reportagem você tem que ouvir os dois lados, entendeu? Mesmo sendo uma reportagem policial. Por exemplo, você indo atrás de um fato polêmico, ou você entrevista o bandido que está naquele caso, ou você entrevista o advogado dele, ou você tenta buscar alguma informação para ouvir o outro lado. Então a reportagem, para ser uma reportagem bem feita, você tem que ouvir os dois lados. Você não pode deixar só a polícia falar. Porque depois lá na frente, vai o que a polícia falou, cai por água abaixo e você só deu o lado para a polícia. Então você tem que ouvir os dois lados. Mesmo sempre sabendo que quem vai falar ali é um criminoso, uma pessoa que cometeu um crime, entendeu? Por exemplo, eu posso citar um dos casos aqui, que foi de uma repercussão muito grande na cidade de Maringá, foi o caso Búfalo. Ele cometeu um crime, ele pegou uma menina dentro de uma igreja evangélica, ele levou a menina para a casa dele, ele matou, ele estuprou, ele cometeu um crime brutal, levou o corpo para a zona rural, botou fogo no corpo da criança e depois simplesmente ele voltou na igreja, ajudou a família a procurar o corpo que ele tinha matado. O corpo daquela menina que ele desapareceu, entendeu? Então você imagina a frieza dele. Eu acompanhei esse caso desde o começo, quando eu estava com o pinga-fogo, e o Búfalo ele foi tão frio, mas tão frio, que eu estava no plantão da delegacia, simplesmente ele chegava na delegacia, oi, tudo bem? Porque ele trabalhava aqui na loja da Avenida Brasil, fazendo propaganda na frente das lojas. Ele é uma pessoa bastante conhecida. Aí eu, o que você está fazendo aqui? Você não está sendo investigado? Não, eu estou aqui na frente, porque se a polícia quiser falar comigo, eu estou aqui, ó. Eles não precisam me procurar, eu estou aqui. Agora você vê a frieza de uma pessoa dessa, entendeu? E aí, depois que a polícia prendeu ele, porque a polícia não podia relar a mão nele, ele era um principal suspeito, depois que a polícia se viu nas investigações, porque foi visto ele saindo com a menina da igreja. E aí de uma pessoa que estava procurando a vítima, ele virou um suspeito. E aí como é que você vai conversar com uma pessoa dessa? Uma pessoa que está na frente da delegacia falando para a polícia, vocês não precisam me procurar não, vocês querem falar comigo, eu estou aqui. E aí veio uma informação que poderia ser ele. E aí você pegou o bandido, pegou. E aí ele falou assim, traz a imprensa aqui. A imprensa estava ali fora junto comigo, eu, o Roberto Silva, o pessoal da RIC, o pessoal da Massa, o pessoal da Globo, entendeu? Viu ele ali. E aí depois que a prisão aconteceu, a polícia já tinha quase certeza que ele tinha cometido o crime, mas ele não confessava, de jeito nenhum, entendeu? E aí, como é que foi o papo? A polícia não conseguia. Aí o delegado, doutor Brandão, pediu para que eu e o Roberto Silva conversasse com ele. Falou assim, já que ele ficou aí fora falando com vocês, vai lá conversar com eles. E aí a gente começou a conversar, porque depois que a gente conversou com ele, ele tinha medo de morrer dentro da cadeia, porque todo mundo ia saber que foi ele que cometeu o crime, entendeu? A ficha dele começou a cair. E aí o Roberto Silva conversando com ele, ele se abriu pra gente. Falou, foi eu que cometi, mas eu preciso de que vocês me ajudem, que eu não quero entrar na cadeia. Entendeu? Só de saber que ele estava dentro da delegacia, o principal suspeito, a 9ª SDP tinha 2 corredores de presídio e os presos batendo na grade. Só da notícia que chegou lá dentro que o principal suspeito de ter matado a menina estava detido, entendeu? E aí a polícia chamou a gente conversou com ele, e aí a gente fez um tipo de um acordo assim, para que ele fosse levado para a penitenciária. Aí ele confessou o crime, e aí a gente acompanhou ele juntamente com a polícia na casa dele,
Ele morava numa residência ali perto da Mandacaru, pertinho da Alexandre Rasgolaef. Chegando na casa, a polícia encontrou escondido dentro da máquina de lavar roupa a roupa da menina. A corda que ele utilizou para amarrar ela na cama estava lá ainda. Muitas coisas estavam no quintal. O sangue que ele jogou para fora estava ali coagulado ali do parte de fora, perto das pedras. E aí depois, o único compromisso que ele tinha com a gente, depois que ele confessou o crime, era dar uma entrevista exclusiva para mim e para o Roberto Silva. Porque a gente ajudou ele nesse momento aí, que era um momento que ele queria uma prisão separada do presídio. E aí depois que ele foi apresentado na delegacia aqui de Maringá, todo mundo fez a entrevista coletiva, e depois eu e o Roberto chegamos nele e falou, agora é eu e você. Aí eu fiz uma entrevista com ele, de mais ou menos uns 15 minutos, e ele contou detalhes, muitos detalhes assim, que ele não tinha contado no momento ali da pressão, dos repórteres perguntando, que aí foi uma entrevista exclusiva, que ele contou ali como foi que ele cometeu o crime. Na verdade, ele é um psicopata, depois a polícia descobriu que ele já tinha feito uma outra coisa com uma outra criança em Presidente Castelo Branco, e foi o fato que chocou a cidade de Maringá, infelizmente. Então, o repórter policial na delegacia, dependendo do momento ali, você também serve de um investigador, você consegue as informações. Mas eu acho que a hora de passar a informação para o telespectador, o sensacionalismo não é o mais importante. O fato, a notícia é o mais importante. Por exemplo, hoje, eu já fui repórter por muitos anos. Hoje eu sou apresentador. E aí tem muitas reportagens que necessitam do meu comentário. É uma informação que a gente colocou os dois lados na reportagem, mas aí o povo que está me assistindo em casa fala assim, e agora? O que o Salsicha vai falar? Então eu tenho a minha opinião. Cada um tem uma opinião. E eu consigo lá, pelo menos na RIC TV, colocar a opinião das pessoas, que a gente consegue colocar o WhatsApp no ar, através do Facebook a pessoa pode dar o seu comentário. Mas eu tenho a minha opinião, e a minha opinião é sempre para defender o povo que mais precisa do momento ali, porque no momento de uma pressão, no momento que a gente tem a nossa casa, que é o nosso lar sagrado, invadido por um bandido, ninguém vai lá. E eu já muitas vezes vi direitos humanos invadindo lá, entrando na delegacia, levando fruta, isso, maçã, pera para bandido. Eu não como pera porque eu acho caro, de vez em quando até compro. Mas aí, você vê um cara que cometeu um crime, aí o advogado está chegando lá levando perinha para ele. E aí vê se foi lá também na casa da família, da pessoa que foi vítima, para fazer o mesmo tratamento. Então, a gente toma algumas posturas que é no momento do comentário, pelo menos eu tenho essa minha opinião e aprendi a fazer isso. Essa questão desse jornalismo, do repórter, já noticiar essa notícia, esse acontecimento, depois que volta para o estúdio, você como apresentador, por que você optou por não ser neutro em seu programa? Não tem como ser neutro. Não tem como ser neutro. Toda reportagem tem uma opinião que você pode saber e colocar, entendeu? No setor policial, a opinião sempre cai com a crítica para o lado do vagabundo, do bandido. A maioria dos casos mas eu já tive caso que eu apresentei na televisão, que depois de 2 anos, a pessoa que foi criticada não era o cara que cometeu o crime. Mas você acredita que sem a sua opinião no seu programa, o telespectador vai conseguir absorver aquela notícia realmente o fato que ela seria, sem a sua opinião? Na nossa equipe sim, porque os jornalistas que nós temos na RIC TV, hoje eles demonstram ouvir os dois lados, buscar informação, levantar os detalhes, entendeu? Não é só você chegar e narrar, falar assim, o crime aconteceu isso, isso, isso. Não. O jornalismo hoje, sério, tem que ouvir, tem que buscar as informações, tem que ir atrás para saber também do outro lado. Por isso que eu falei, numa reportagem, por exemplo, policial, que nós estamos comentando a reportagem policial, ouvisse os dois lados. Não só ouvir o lado da polícia, mas ouvir, o bandido não quer falar, mas pode ser que o advogado dele fale, entendeu? Então, por isso, você fazendo uma reportagem assim, o telespectador ele tem a informação precisa. E aí o comentário depende de cada pessoa, porque eu posso fazer um comentário aqui que uma outra pessoa lá não é a favor do meu comentário, é o comentário contrário. Então, a opinião de cada um, porque cada pessoa vê a reportagem de uma maneira, entendeu? Depende do caso, e aí cada um tem a sua opinião. E Salsicha, é possível fazer o jornalismo policial sem ser sensacionalista? Por quê? Porque a notícia é o fato, entendeu? O sensacionalismo é você pegar um fato de... Vamos pegar um caso aqui da cidade de Maringá, que com certeza chamou a atenção de toda a cidade. Um crime de sequestro que aconteceu
da família de um médico muito conhecido aqui da cidade. A filha dele foi sequestrada, entendeu? Eu acompanhei esse caso também. Quem estava por trás era um outro médico. Por quê? Porque ele fala, o Dr. Décio fala, que o pai da menina estava devendo um dinheiro por causa de jogo de baralho. E aí ele, para levantar, receber o dinheiro, ele mandou sequestrar a filha de um médico muito conhecido aqui da cidade. O sequestro aconteceu, a polícia começou a investigar. Nós ficamos sabendo da ocorrência no momento em que os policiais detectaram e foram informados pela família e pediram, pelo amor de Deus, para a imprensa não entrar no caso. Mas aí a gente, como vivia na delegacia, nós sabíamos que tinha uma moça sequestrada em Maringá, que tinha uma família que estava no desespero e a gente não podia falar nada. Entendeu? Aí como é que você, numa hora dessa, você vai... E aí? Qual vai ser a sua opinião? Você vai segurar a notícia ou você vai entrar no ar e atenção Maringá, tem um sequestro na cidade, tem uma moça que está sequestrada, tem bandidos mantendo ela como refém. Esse é o sensacionalismo. Mas e aí? Você não vai pensar na vida da moça? Que ela está em risco? E aí a gente tem que tomar esses cuidados. A polícia pediu, mas você poderia divulgar a notícia. Se você fosse uma pessoa sensacionalista, você não estava nem aí pelo que o delegado falou, você entrava no ar, na televisão, no rádio e dava notícia. E aí? A tua notícia poderia causar a morte de uma pessoa. Então eu acho que o momento é o momento assim de você saber, eu posso divulgar, eu não posso divulgar, eu vou ser sensacionalista, eu não vou ser sensacionalista, entendeu? Nesse caso mesmo, nós acompanhamos tudo. Para você ter uma ideia, a polícia montou um QG dentro da casa da família. A família morava ali na rua do Hospital Paraná, descendo em direção do Borba Gato, uma chácara muito grande ali. A polícia estava lá dentro. Eu, para você ter uma ideia, eu passava com o veículo que não era da nossa emissora na frente, pelo menos para saber se tinha alguma movimentação, porque a gente queria saber. A polícia está aí? O COP veio de Curitiba. Mas e aí, tem alguma novidade? Tem alguma movimentação? E aí, a gente acompanhava de longe. Chegava na delegacia, os policiais nem vinham falar com a gente, porque estava toda a polícia de Maringá atrás. E aí, como foi que eles caíram? Eles caíram numa ligação telefônica do próprio médico que tinha mandado praticar o sequestro, porque ele também se envolveu no sequestro. Era ele que ligava. Tinha os caras que cuidavam da menina, a moça ficou ali dentro de um quartinho, nos fundos de um sobrado, na região do Jardim Novo Horizonte, por vários dias, trancado, amarrada, como se fosse amarrado um animal. E aí o médico ligou. Só que o QG da polícia dentro da casa da família era tão grande que ele ligou do orelhão de frente do Hospital Paraná. Ele estava a mais ou menos 5 quarteirões, 3 quarteirões, da onde estava todo o sistema da polícia. Ele ligou do orelhão, a polícia constatou que o telefone era daquele orelhão em frente ao Hospital Paraná. Os policiais saíram, teve policial que foi correndo, porque não deu tempo de pegar a viatura, saíram correndo da casa e foram. Chegaram lá, prenderam ele. Pegando ele, como é que você vai desconfiar? Um médico praticando um sequestro? Um médico conceituado de Maringá, líder de um sequestro? Pegaram ele, foram atrás. Nessa ligação, a moça já tinha sido tirada da residência do Jardim Novo Horizonte, estava numa mata na saída aqui de Maringá. A polícia foi lá, conseguiu libertar, prender os outros envolvidos. O elemento foi preso, o médico foi preso, foi levado para a delegacia. Daquele momento, nós poderíamos passar a informação. O sequestro tinha terminado, aí você podia narrar. Mas como é que você vai narrar uma coisa que aconteceu, que fazia 5 dias que o crime estava acontecendo e o povo de Maringá não sabia? Então você tinha que trazer a informação com responsabilidade, trazendo a notícia. E aí a polícia apresenta o mentor de tudo, um médico conceituado. E aí? Como é que você vai escrachar um médico na televisão? A polícia estava falando que ele é o mentor. E aí nós fomos ouvir ele. Ele não queria falar. E aí num determinado momento, eu juntamente com o Roberto Silva de novo, que o Roberto Silva é um repórter que acompanhava muito o setor policial, ele não saía da delegacia, fomos falar com ele. E aí o doutor Décio confessou, passou os detalhes, deu entrevista. Eu fiz uma entrevista com ele, acho que uns 12, 13 minutos, confessando detalhes do crime que ele já tinha confessado para a polícia.
entendeu? Então, essas é as informações que a gente tem que ir colhendo, entendeu? O momento é o fato, aquela notícia que o povo quer saber. Então, o sensacionalismo, em muitos casos, não entra, não. Tem muitas pessoas que pegam pelo sensacionalismo para conseguir audiência, para conseguir, mas o mesmo jeito que a pessoa sobe, a pessoa desce. Porque depois a pessoa não consegue continuar mostrando o que é a verdade. Essa parte aí que você acabou de citar pra gente, você acha que muitas emissoras, elas buscam primeiro a audiência, sem a credibilidade? Eu acho que todo mundo busca audiência. Hoje, emissora de televisão é audiência, entendeu? Eu estou há 4 anos na RIC TV, eu comecei em 4º na audiência. Eu era o último colocado na audiência. Hoje, na hora do almoço, eu estou em primeiro lugar ganhando da Poderosa, entendeu? Então a gente busca audiência, porque a audiência da televisão é a audiência que você sabe assim que o povo está te vendo, que você vai ter o reconhecimento. Hoje uma emissora de televisão vive também de propagandas, entendeu? Se você vai apresentar lá um projeto de propaganda para um cliente, se você chega lá e você não tem audiência nenhuma, rapaz, a pessoa não vai fazer com você, vai fazer com quem tem audiência, porque quem tem audiência vai levar o consumidor até a loja dele. Então a audiência é muito importante. Mas eu acho que o respeito, a credibilidade é o mais importante. Ela tem que estar em primeiro lugar, em evidência, no caso. O jornalismo sério tem que sempre estar em primeiro lugar. E graças a Deus eu trabalho numa emissora que o jornalismo é levado a sério, graças a Deus. E você acha que a população, os seus telespectadores se beneficiam com o seu programa, hoje, exibido da forma que é, entendeu? Do contexto que ele é exibido, você acha que os telespectadores se beneficiam com esse conteúdo? Na verdade é assim, o meu programa, eu tenho um programa na hora do almoço, o Balanço Geral, de 2h15. Você imagina fazer um programa de 2h15. O conteúdo tem que ser muito, a gente mostra mais ou menos em torno de 20 reportagens por programa, fora o link, fora o multilink, fora as informações que a gente passa fora. Então é um programa longo, que não tem o telespectador, a gente até acredita assim, tem muitas pessoas que assistem do começo ao fim, mas tem muitas pessoas que assistem a primeira hora, tem pessoas que assistem a segunda hora, tem gente que assiste o meio, não consegue assistir o programa inteiro, por causa do serviço, o cara está indo almoçar, ele assiste o que ele pode, entendeu? E aí um programa muito extenso. E a gente consegue, graças a Deus, eu sou um apresentador diferente que tem aqui em Maringá. Eu tenho minha maneira de agir, a minha maneira de comentar, a minha maneira de brincar. O meu programa não é um programa pesado, que é morte, 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 tragédia, isso, aquilo, não. O meu programa, sim, tem a reportagem da morte, do crime, do homicídio, mas também o povo dá risada. O povo está cansado. Hoje em dia o povo está cansado de sentar na frente de uma televisão, em casa, ou no serviço, ou algum lugar, e ver só aquela notícia, 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 notícia. Não, o povo quer dar risada também. E eu, com a minha maneira, eu consigo quebrar esse gelo, entendeu? A pessoa dá uma risada, a pessoa fica diferente. Você viu o que o Salsicha falou lá? Olha a criancinha que participou lá falando tamo junto. Então a gente conseguiu criar uma maneira diferente de fazer programa, respeitando o telespectador, dando oportunidade para quem está em casa. Hoje é diferente. Antigamente você estava assistindo e era só isso. Hoje não. Hoje todo mundo assiste televisão com o telefone na mão. Você pergunta lá, a pessoa manda um WhatsApp para você, aparece a opinião dela. Então a gente consegue fazer um programa diferente. Isso que eu acho que é o mais importante e dá credibilidade também da nossa audiência. Esse fato que você conseguiu abordar agora, falando que não é só da notícia, 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 notícia. No seu ver, você acredita que deixa de ser um programa informativo? Não, o programa em si é informativo. Só que a gente tem que fazer tudo para o povo, entendeu? O beneficiado da programação tem que ser a pessoa que está do outro lado, entendeu? Na hora que eu brigo, por exemplo, com o prefeito da cidade, porque tem uma rua esburacada lá perto da casa da pessoa, o prefeito não passa naquela rua, mas o povo passa lá todo dia. As mulheres quebram o salto lá na porta da casa, entendeu? E aí, vão pedir opinião para quem? Chama o Salsicha lá, o Salsicha é nosso, o Salsicha vai defender. E aí a gente tem uma equipe que vai lá, que vai fazer reportagem, que vai colocar no ar, que eu vou cobrar firme para que seja resolvido, entendeu? Então acho que essa maneira de agir, acho que é muito importante. Eu sou uma pessoa que eu faço de tudo para defender o povo que mais precisa. O povo que precisa de, por exemplo, um caso assim, Sarandi,
que a pessoa está lá morando e não tem um asfalto na porta de casa. Quando está sol é poeira, quando está chuva é barro. E aí, você não vai ajudar uma pessoa dessa com um programa de televisão? Porque na hora que ela está amassando o barro lá, a circular não está chegando no bairro, aí ninguém está preocupado. Os vereadores não vão lá pedir o voto para ela, entendeu? Foi, se elegeu e depois abandonou. E aí quem que vai ajudar esse povo? E eu me coloco no posicionamento de ajudar e com certeza brigar por esse povo. Podemos dizer que o seu programa, então, ele é voltado para ajudar a população. Não, é um programa de tudo. Porque um programa de 2h15, por exemplo, da hora do almoço, é um programa que você consegue fazer de tudo. Entendeu? Por exemplo, posso trazer 7, 8 reportagens policial, mas eu trago 4, 5 reportagens que é matéria, por exemplo, como eu falei assim, precisando de ajuda. Mas eu também mostro as coisas bonitas da cidade de Maringá, entendeu? Então a gente consegue mostrar num programa muitas coisas. Coisas boas também. Essa questão do sensacionalismo, você acha que você, como apresentador, ou é o estilo do programa que faz, que cria o sensacionalismo? Na verdade, depende do programa. Por exemplo, eu tenho 2 programas. Um programa é na hora do almoço que a gente faz de tudo, a gente mostra de tudo, entendeu? Agora o programa da tarde, o Cidade Alerta, é um programa só policial. É um programa de notícia policial. Nós não trazemos outro tipo de reportagem. A notícia é policial. Então ali não vai entrar notícia de ajuda ao povo, não vai entrar informação de rua esburacada, não vai entrar reportagem falando que a cidade é a melhor cidade, porque o programa tem aquele estilo policial, entendeu? Então hoje eu faço 1h15 de programa policial. Por isso que pode ser que alguma pessoa fale assim, o programa é muito sensacionalista, só está soltando uma reportagem policial, é isso, aquilo outro, entendeu? Então aí tem muitas pessoas que podem até pensar isso, mas eu não sou uma pessoa sensacionalista. Eu sou uma pessoa que estou lá para defender quem mais precisa e trazer a informação que é mais importante. Vamos agora para um breve intervalo comercial e já voltamos com mais Frente a Frente. Não sai daí. Estamos apresentando Frente a Frente. A escolha da faculdade é uma escolha de vida. Há 18 anos, a Faculdade Maringá tem mudado a vida de muita gente com ensinos de qualidade. Faculdade Maringá, um nível superior de ensino. Fone 3027 1100. Voltamos a apresentar Frente a Frente. Voltamos com o programa Frente a Frente. Agora, vamos saber o que o povo tem de perguntas a fazer para o Salsicha. Oi, Salsicha, meu nome é Luiz, eu estudo no 4º semestre do curso de jornalismo da Faculdade de Maringá e eu queria saber, em todos esses anos na sua profissão, qual foi o caso mais estranho que já aconteceu? Estranho? Muitos, hein? O que mais tem, viu, Luiz, é caso estranho no setor policial, de ocorrências que você não acredita que vai acontecer assim, entendeu? Ocorrência do setor policial é que surge do nada. Mas uma das ocorrências que mais me assustou foi quando eu cheguei num local e vi uma criança morta. Isso, na verdade, eu sou pai e muitas pessoas aí se assustam com ocorrências. E aí eu cheguei para uma ocorrência do bombeiro que tinha um chamado e eu fui para o local. A hora que eu cheguei e vi uma criança morta, e ela tinha sido morta pelo pai, aí, sabe quando você desaba assim? Aí, como é que você é? E aí, você é repórter, você tem que entrar no ar, você tem que trazer a notícia, você está vendo o corpinho da criança ali, e aí é a hora que baqueia as pessoas. Esse foi um dos casos, mas tem muitos outros, por exemplo, pessoas que cometeram ato extremo, que eu cheguei no local também, vi uma pessoa pendurada, entendeu? Também assusta, são muitos casos assim que realmente chamam a atenção. Que é isso que a gente vê no dia a dia, né, do setor policial. Principalmente é isso, você não sabe o que você vai encontrar e depende de algumas informações assim que realmente te choca. Isso é o setor policial tem disso. É verdade. Veremos agora outra pergunta. Oi, Salsicha. Eu gostaria de saber qual é a importância do jornalismo policial para você. É muito importante, principalmente para mim, né, que comecei com o jornalismo policial mesmo, porque hoje em dia eu apresento o programa e
a gente solta reportagens, como eu falei, em torno de 20 reportagens por dia só em um programa, mas o setor policial eu acho que foi o mais importante na minha carreira, assim, entendeu? Então eu gosto muito, muito mesmo. Hoje em dia eu não consigo, o meu tempo eu não consigo frequentar direto a delegacia, mas a minha vida foi polícia mesmo. Eu levantava às 5h30 da manhã e ia para o 4º Batalhão todos os dias, inclusive no sábado e domingo, porque era às 6 horas da manhã que a Polícia Militar soltava o boletim de ocorrência, entendeu? E aquele boletim vinha informação de todos os fatos que aconteceram durante todo o dia e também à noite e à madrugada. E o tenente que ia sair de serviço, ele se atendia à imprensa às 6 horas da manhã. Eu todo dia, 6 horas da manhã, eu estava no quartel entrando com notícia. Eu todo dia, 8h30 da manhã, eu estava na porta da delegacia. Vinha para fazer o programa, no máximo 2 horas da tarde eu estava novamente na porta da delegacia. Quantas vezes eu passei a noite inteira na delegacia. É você trocar sua família pela profissão, entendeu? E então o setor policial para mim é muito, 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 muito importante mesmo na minha profissão. Muito bem, veremos agora a última pergunta. Olá, meu nome é Nádia e a minha dúvida é a seguinte: o profissional que trabalha com o jornalismo policial, ele está muito próximo ao perigo. Algum dia você já sofreu algum tipo de ameaça ou a sua família? E algum dia você já se sentiu tão indignado com uma situação que você já teve vontade de fazer justiça com as próprias mãos? Olha, Nádia, eu já fui ameaçado, sim. Inclusive, quando eu fui ameaçado com a minha filha e com a minha esposa dentro do carro. O cara me aparelhou de moto e ele deu o recado. Falou, você vai amanhecer com a boca cheia de formiga que eu vou matar você. Entendeu? Só que o cara era bandido e eu não sabia quem era a pessoa. Então você imagina, você ser ameaçado, o cara emparelhar a moto com você, eu acelerei, acelerou. Eu freiei, ele freou. E o cara falou, você vai morrer na porta da tua casa? E aí, você vai para tua casa depois de uma ameaça dessa? Você vai dormir lá? Você vai sair de manhã? O cara vai estar lá? Pode-se dizer que faz parte, né, Salsicha, da profissão? Faz parte, porque o cara que saiu lá, ele era do PCC. Só que ele era tão envolvido, que ele foi morto. Depois de menos de um mês, ele foi morto aqui em Maringá. Foi executado pelos próprios bandidos, que era da quadrilha dele. Então ele me ameaçou, mas depois ele mesmo deve ter ameaçado também outros bandidos da própria quadrilha dele, entendeu? Então a ameaça acontece. Mas uma coisa é o respeito. O respeito é mais importante. Eu sempre aprendi com o meu ex-patrão Pinga Fogo, você respeitar, mesmo sendo o bandido que está sendo colocado ali, respeita a pessoa, entendeu? Porque você vai fazer uma reportagem, mas a mãe dele vai estar assistindo, o pai dele vai estar assistindo, o filho dele vai estar assistindo. Por que você vai humilhar o cara? O cara está preso, o cara vai pagar pelo crime, entendeu? Então, isso aí que ensinou a gente no dia a dia. Quantas vezes eu fui chamado pela polícia para comparecer na delegacia no momento que estava tendo rebelião e o meu nome era indicado para conversar com os presos. Eu e a irmã Ruth ficamos já naquela delegacia por muito tempo, aguardando uma negociação para terminar uma rebelião. Só que dentro da cadeia tinha um pai de família, que era um agente penitenciário ou um carcereiro, como refém. Aí se a polícia te chama você para fazer essa parte, você vai falar não? Não tem como falar não. Por exemplo, minha esposa falou, não vai não, fica aqui. Aí como é que eu vou falar não para uma pessoa que está lá dentro com uma faca no pescoço, que os presos estão batendo nela e os presos estão querendo que eu vou lá? Não foi uma, duas, nem 3 vezes, foram várias vezes que eu tive na delegacia. E aí você pensa, você se trocaria pelo agente penitenciário que está lá preso como refém? E aí? É uma pergunta que chega para você e aí você tem que saber. Graças a Deus eu nunca precisei ser colocado dentro da cadeia no momento de motim, mas eu sempre estava ali. E no momento que eles me chamavam, quero saber se o Salsicha está aí, porque a imprensa vai nos proteger. Porque era isso. Eles tinham medo de morrer também. A polícia poderia invadir e matar um punhado. Só que eles tinham a garantia que eu estava ali, que a imprensa estava ali e nada ia acontecer com eles. Entendeu? Então, esse é um momento importante também da imprensa.
numa hora de um motim, na hora de uma rebelião, você que está me assistindo aí, que vai ser um repórter policial, você pode ser chamado igual eu fui chamado, entendeu? E aí você não sabe o que vai acontecer. Aqui em Maringá, graças a Deus, nas rebeliões que eu participei, nunca foi necessário eu ter que entrar na galeria no momento do motim. Mas eu já muitas vezes cheguei até a porta da cela, onde eu via os agentes penitenciários como refém, os presos ali, e eu conversei com os presos, para eles pararem com aquilo e para libertar os reféns. Só que eu poderia estar do outro lado também. E tinha 1, 2, 3 vidas ali, entendeu? Então, essa é a parte também do jornalismo que acontece, que você como um formado pode ser que seja chamado um dia para comparecer num local desse, num local de motim, num local onde a polícia necessita também de ter alguém da imprensa para pelo menos proteger quem está como refém. Realmente é um assunto muito delicado. Bom, mas para a gente finalizar, durante todas essas modificações que ocorreu na comunicação nas últimas décadas, o que você, Salsicha, espera para o futuro? Eu acho que a formação que está tendo dos profissionais é muito importante, entendeu? Porque hoje a pessoa está saindo da faculdade, sabendo o que quer. Quem está fazendo jornalismo hoje, com certeza a maioria tem amor pela profissão. Hoje em dia, ser jornalista é difícil, é muito difícil mesmo, mas hoje em dia tem profissional de sucesso, tem profissional que sai da faculdade, que vai buscar o seu lugar, que vai mostrar a sua cara na televisão, que vai escrever e ser reconhecido, que vai atrás de uma emissora de rádio para trazer a notícia. Então, hoje em dia, o jornalismo é muito reconhecido. Com certeza, você que está me assistindo, que está fazendo jornalismo, continue. É uma profissão digna, uma profissão honesta, uma profissão que no meu caso, eu amo. Amo fazer o que eu faço na televisão, que é o jornalismo sério, o jornalismo respeitoso, o jornalismo com credibilidade. E hoje que está para a gente perceber que não tem picareta. As pessoas que estão trabalhando têm o respeito pela profissão. É você sair de manhã com uma pauta, ir atrás e trazer a informação para deixar o telespectador bem informado. Diferente de quando antigamente tinha aquelas pessoas que queriam a reportagem, mas iam lá achacar, querer morder, querer pegar dinheiro da pessoa, entendeu? Hoje não. Hoje a gente vê um jornalismo sério, um jornalismo que respeita mesmo a profissão. Então, o jornalismo de hoje é muito diferente do passado e eu acho que tem só a crescer ainda mais. Com os novos profissionais que estão saindo das faculdades, eu acho que o jornalismo tem muito a ganhar. E a gente tem muito a ganhar também, porque, por exemplo, eu na RIC TV eu tenho 6 jornalistas, 6 repórteres que trazem informação. A maioria deles são formados, só que eles não têm aquela preguiça de fazer uma pauta e falar, não vou trabalhar mais hoje não, porque eu preciso de 20 reportagens por dia para colocar um programa no ar de 2h15. 6 repórteres, que cada um trouxer uma reportagem, eu tenho 6. E aí? Como é que eu vou fazer um programa com 20 reportagens? Então o repórter tem que se dedicar também. Ele vai passar numa rua, ele vai ver um acidente, ele vai parar a viatura nossa, vai descer e vai trazer informação narrada com respeito para o telespectador. E aí o repórter que sai todos os dias com 2 pautas, volta com 4, 5 reportagens. Isso é ajudar a empresa onde trabalha. É fazer o que gosta. Porque se a pessoa não faz o que gosta, a pessoa com certeza vai fazer tudo mal feito. Agora, quem faz o que gosta, faz com amor, igual eu faço, aí só tem a ganhar e tudo dá certo. É verdade. Bom, em nome de todos os acadêmicos envolvidos aqui no programa Frente a Frente, queremos agradecer a sua presença por ter aceitado esse convite, de estar participando aqui do programa e queremos aí, agradecer a sua disponibilidade por estar aqui também concedendo essa entrevista. Muito obrigado, bom, pessoal. Eu quero agradecer a todos os jornalistas que estão estudando. Pessoal, vamos para frente, hein? Não vai abandonar no meio do caminho, não. Uma profissão digna, uma profissão respeitosa e uma profissão que dá muito orgulho hoje em dia você ser jornalista. E com certeza você tem que ser o melhor, o melhor jornalista. Você tem que se dedicar mesmo aos estudos, à profissão. E parabéns por ter escolhido o jornalismo. Aqui em Maringá tem muitas emissoras de rádio, televisão, o jornal que você pode trabalhar, com agência também. Então, bola para frente e sucesso. Eu vou fazer um convite para vocês, aproveitar que eu estou aqui, para vocês ir lá visitar a minha casa, que é a RIC TV, Record TV aqui em Maringá. Pra vocês ir lá um dia acompanhar o meu programa ao vivo,
para vocês verem como é que funciona uma televisão, para vocês sentirem como que é colocar um programa no ar, porque a gente comentar sobre sensacionalismo, isso, aquilo, você não sabe como é que é a adrenalina. Uma vez o meu cardiologista colocou os equipamentos assim em mim para fazer a medição durante 24 horas. Ele se assustou, falou assim, não, Salsicha, vamos fazer um outro exame aí, porque em determinados horários o teu coração dispara. É que ninguém sabe como é fazer um programa ao vivo de 2h15 depois de 1h15. E aí depois se constatou que dispara o coração meia hora antes de começar o programa e só vai parar de bater forte depois que o programa acaba, a hora que eu estava na minha casa almoçando. Então é diferente, ser jornalista é diferente, é adrenalina o tempo todo e com certeza vocês estão convidados para ir lá na minha casa na RIC TV para ver como é que funciona um programa ao vivo, tá bom? Um abraço para todo mundo. Fiquei muito feliz de vir aqui na Faculdade de Maringá falar com vocês. Tamo junto, hein, aqui na faculdade. Valeu, Salsicha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado você também Obrigado. de casa, né, que acompanhou. E até o próximo programa.